da Bíblia, nesse ano de 2024, estamos estudando, meditando, rezando, comparando o livro de Ezequiel. Tema de hoje, Deus é fiel. Mas antes, vamos a uma breve oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ao longo de toda a história, o povo de Israel foi infiel a Deus, biblicamente, né? A gente não está fazendo uma acusação. Aqui a gente está estudando o livro de Ezequiel. E no livro de Ezequiel, vamos ter o mais duro julgamento divino, porque Deus ele vai chamando atenção ao longo de outros livros, mas no livro de Ezequiel nós encontramos o julgamento divino mais duro. Notamos como Deus expõe a Ezequiel a infidelidade e o coração fechado do povo de Deus. Por exemplo, livro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 3. Filho do homem, dizia-me, envio-te aos israelitas e a essa nação de rebeldes, revoltada contra mim, a qual, do mesmo modo que seus pais, vem pecando contra mim até esse dia. Então, olha como é que Deus chama o povo de Israel de rebeldes e revoltados. Em Ezequiel, capítulo 7, versículo do 1 ao 3, a palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, oráculo do Senhor, a terra de Israel, eis o fim vem para todos os quatro cantos da terra. Chegou o fim para ti, vou desencadear contra ti a minha cólera, vou julgar-te de acordo com teu procedimento e fazer cair sobre ti o peso de todas as tuas práticas abomináveis. Olha, gente, pode parecer, né, que assim, é justo, né? A gente fez algo de errado e Deus vai julgar naquela medida severa. Mas o que a gente vê é que Deus é misericordioso. Geralmente ele não julga conforme a gente merece, né? Ele pega leve, mas aqui não, ele está dizendo que vai julgar de acordo com o procedimento, né, do seu pecado. Por que disso? Sendo Deus um bom pai, usa do castigo para ensinar. É preciso aprender o que é certo, o que é errado. Lembrando que tudo que fazemos tem uma consequência. As pessoas geralmente esquecem disso, né? Então, por exemplo, o pecado da gula, eu conheço bem. Você pode comer. Come. Qual é a consequência desse pecado? Engordar, ficar doente, né? Pode entupir as artérias por causa dependendo do que você come. Se tem muito açúcar, fica diabético. Se você tem muita gordura, né, entope tudo, infarta. Então, há uma consequência. Todo pecado tem sua consequência, né? E um pai, ele só tira do castigo quando o filho se arrepende. Assim também é Deus. Então, quando a criancinha está lá pirraçando, bota de castigo e a criança fica rindo, debochando, o pai só vai tirar do castigo quando a pessoa fica ali, a criança fica ali uns 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, que aí realmente começa a se arrepender, aí chora. Assim também é Deus, né? O castigo em si não é um ato ruim, é um ato de bondade, de misericórdia, para que não aconteça coisa pior, que é o próprio ir para o inferno, né? Eis o que diz o Senhor em Ezequiel, capítulo 18, versículo do 30 ao 31. Assim, pois, casa de Israel, é segundo o vosso próprio proceder que julgarei cada um de vós, oráculo do Senhor Javé. Convertei-vos, renunciai a todas as vossas faltas, que não haja mais em vós o mal que vos faça cair. Repele para longe de vós todas as vossas culpas,
para criardes em vós um coração novo e um novo espírito, porque havereis de morrer, israelitas. Então aqui nós temos o chamado do Senhor à conversão. E não para por aí. No versículo 32, a gente tem assim: não sinto prazer com a morte de quem quer que seja. Oráculo do Senhor Javé, convertei-vos e vivereis. Porque como São João Evangelista já dizia, né? E São Paulo Apóstolo também, o pecado, quando estamos em pecado, estamos mortos. Então, Deus não se alegra em dar fim a ninguém. Deus não se alegra em mandar ninguém para o inferno. Não sinto prazer com a morte de quem quer que seja. Deus, ele não deseja o pior. Deus quer conversão para que haja vida e vida em abundância. Através dos oráculos, Deus fala da sua presença real. Lá em Ezequiel, versículo 21 ao 37, diz assim: serás presa das chamas, teu sangue correrá no meio da terra, não se recordará mais de ti, porque sou eu, o Senhor, que falei. Então, através do oráculo, Deus fala. E ele está dizendo, olha, vai acontecer isso, aquilo, outro, para você lembrar que eu, Deus, falei. Então, Deus, ele faz questão de mostrar que ele é real, que no oráculo, realmente, Deus está falando com seu profeta. No caso aqui, que estamos estudando, meditando, analisando, comparando, é o Ezequiel. E barulhos de fundo que o meu gato está fazendo. Ainda em Ezequiel capítulo 12, versículo 16, nós temos: mas hei de poupar um resto deles, alguns hão de escapar ao gládio, à fome, à peste, para que venham a contar aos povos entre os quais se estabeleceram as abominações de Israel, e conhecerão eles que sou eu, o Senhor. Então, mais uma vez, nós temos um oráculo onde Deus está falando, olha, vai acontecer essas coisas para ver que sou eu, Deus, o Senhor. Para eles acreditarem. Deus quer manter a aliança com o homem. Deus é fiel a Ele mesmo. Ele não volta a palavra. Deus não é homem que mente, né? A palavra de Deus fala isso. Deus não é homem que mente. Então, assim, Deus quer manter a aliança com o homem, mas para que essa aliança aconteça, o homem precisa de conversão, porque a parte de Deus já está feita, gente. Quando Deus faz uma aliança, a parte dele já está feita, ó, há muito tempo. Então, quando Noé construiu a arca, botou um par de animal, né, de cada animal, salvou ele e a família dele que Deus permitiu. E quando Deus, né, tendo aqueles dilúvios, manda o arco-íris como sinal da aliança que não ia mais tentar destruir a humanidade. Pronto. Temos uma aliança. Quando, mais para frente, né, Deus entrega os mandamentos a Moisés. Temos uma aliança. E em Jesus, né, que todas as promessas se realizam em Jesus. E a Igreja Católica, né, ela é santa, ela é una porque é Cristo. Deus é fiel e continua a manter a sua promessa, mas da nossa parte, a gente precisa manter a promessa. Deus vai ajudar, tem aquela coisa, né? Deus ajuda a quem cedo madruga. Então, da mesma forma, né? Deus ajuda quem reza. Deus ajuda, né, quem segue os mandamentos. É desse jeito, temos que fazer a nossa parte. E para fazer a nossa parte, a gente tem que se dar conta do pecado, dos erros. É o primeiro passo. É quando a gente, né, começa a despertar na conversão, se dá conta do pecado, dos erros. Depois é uma luta
contra si próprio, né? Mudando as atitudes. Quem estava acostumada com o pecado, a agir de um jeito, a falar de um jeito, a se vestir de um jeito. Então leva um tempo para a gente lutar. Hoje eu não vou usar uma roupa culta, eu não vou falar palavrão. São coisas assim, mas tem que haver uma luta interior. Deus está vendo e lhe dá força para isso. Aí, segundo, buscar a confissão, ter vida de oração. Porque tem gente que fala assim, né? Ah, mas eu não consigo me manter. Mas é difícil se manter sem confissão, sem comunhão diária, sem oração do texto. Aí você é como uma pessoa que come uma vez por ano. O resto do ano ela vai ficar fraca. Aí, não consigo ficar de pé. Claro, você não come todo dia. Então, a vida espiritual exige que todo dia a gente busque a Deus na oração. Não dá para se confessar, nem é assim que funciona de se confessar todo dia, mas uma vez por semana, de 15 dias, uma vez por mês, né? Todo mundo sabe da realidade de suas paróquias, né? Às vezes não tem sacerdote, então cada um tem sua realidade, mas o passo a passo, até para quem já se converteu, do grosso ali, mas a gente tem coisas ainda para lutar e para mudar todo santo dia. Como diz o Papa Francisco, né, sobre essa questão de Deus ser fiel, Deus não se cansa de perdoar. Somos nós que nos cansamos de pedir desculpas. Né? Então, às vezes a gente se cansa de pedir desculpa, cansa de rezar, mas aí volta porque Jesus, Deus, ele quer salvar, Deus é fiel. Ele não quer dar o fim, ele não quer o fim da sua alma, ele não quer te mandar para o inferno nem a mim. Ele quer salvar a sua alma. Então busque confissão, busque oração, né? De coração sincero, contrito, verdadeiramente arrependido. E Deus, com certeza, sempre faz a parte dele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.